Bom dia. Ebiatria. Você sabe o que significa isto? Esse é um ramo da medicina que se dedica aos adolescentes. Acompanhar de perto as dificuldades dos jovens é um dos objetivos da ebiatria. E olha que nessa fase da vida as dificuldades são muitas. Uma delas, por exemplo, é a gravidez na adolescência. As pesquisas indicam que em Minas 20% das mulheres grávidas são adolescentes. O boneco, que até pouco tempo servia de brinquedo, virou assunto sério. É ele quem ajuda estas jovens a entender as transformações do próprio corpo, em um processo que, apesar de grávidas, a maioria desconhece: o momento do parto. Esta adolescente tem apenas 14 anos, está grávida de 7 meses. Durante a entrevista, hesita entre o medo de quem há pouco deixou de ser menina e a responsabilidade de mulher. Com vergonha dos colegas, largou a escola antes de completar o primeiro grau. Esta outra tem 18 anos, está grávida pela segunda vez. Aos 16 anos, teve a primeira filha. Trocou a sala de aula por um emprego de doméstica. E o que é pior, sentiu na pele o abandono da família. Quando você se sente só, entendeu? Você não sabe como que é, você não tem o apoio de uma mãe, de uma família, entendeu? Do pai da criança, quando não está do seu lado. Aos 16 anos, essa jovem não tem dúvidas. Se pudesse voltar no tempo, viveria uma outra história. E lamenta. Eu sou muito nova. Eu não tenho, assim, todas as condições do mundo para dar a vida que eu queria dar ao meu filho. Aí ficar grávida, assim, muito chato, mas eu não queria mesmo. 3 jovens, 3 histórias e uma única estatística. Em Juiz de Fora, cresce a cada dia o número de adolescentes grávidas. Uma pesquisa que deve ser divulgada pela Secretaria de Saúde até o fim do ano comprova. Em 96, 16% dos partos feitos na cidade eram de adolescentes. No ano passado, este índice subiu para 18%. O estudo feito com 35 adolescentes grávidas revela: a maioria começa a ter relações sexuais aos 14 anos. 63% engravidam no primeiro ano depois de perder a virgindade. 95% abandonam a escola. A gravidez precoce preocupa os médicos. Eles lembram, por exemplo, que aos 15 anos, a jovem ainda não tem a maturidade necessária ao início da vida sexual. É ainda um atropelo ao desenvolvimento afetivo destas meninas. Elas vão ser mães, elas vão experimentar uma situação de estar gerando um novo ser, sendo que elas mesmas estão em formação. Isso é muito complicado, tanto do ponto de vista físico, orgânico, como do ponto de vista emocional. Medo, solidão e preconceito, sentimentos que acompanham essas adolescentes grávidas, jovens que no momento importante da vida trocam a fantasia por uma dura realidade. É um momento de sonho, um momento de Cinderela, e ela passa para a dura realidade, que é o quê? Trocar fralda, perder o emprego muitas vezes, o abandono da escola. Então é a dura realidade que elas não estão prevendo, né, nesse sonho. Para falar sobre a ebiatria, como os médicos devem se relacionar com os pacientes adolescentes, nós convidamos o Dr. Paulo César Pinho Ribeiro. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Doutor Paulo, ebiatria, nessa altura muita gente está perguntando assim, de onde veio essa palavra? O que significa, de onde veio, como que é? Hebe vem do grego, né? Deusa da juventude. Segundo a mitologia grega, filha de Zeus e Hera, 2 deuses gregos. Era uma deusa jovem, bonita e adolescente que servia a ambrosia, que é o manjar dos deuses, para os deuses do Olimpo. Então, Hebe ficou sendo a madrinha da clínica de adolescente. E Ebiatra, o profissional médico, né, que trabalha com os adolescentes, presta esse atendimento ao adolescente. Apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria preferir o nome clínico de adolescentes. Mas é uma especialidade nova na medicina? Pelo menos no Brasil, possivelmente poucas pessoas têm conhecimento que existe um ebiatra. A ebiatria já começou há mais de 15 anos no país. Rio, São Paulo, depois Belo Horizonte. Belo Horizonte já tem mais de 10 anos funcionando, né? Médicos ebiatras. E é uma especialidade recentemente nova, se você bem nova se você considerar as outras especialidades, né, dentro da medicina. Então vamos dizer que é uma especialidade que está engatinhando, mas ela está engatinhando para andar com força total. Mas por que uma especialidade para tratar do adolescente? A ebiatria, veja bem, ela vê o cliente, o adolescente, numa visão que a gente chama global, holística, que é um termo muito usado, né?
ela vê o adolescente numa visão biológica, psicológica, social. Porque nessa fase da adolescência, eu diria que 30% dos problemas são orgânicos. Crescimento, dúvidas quanto ao crescimento, problemas hormonais, etc. Mas 70% das queixas residem em problemas psicossociais. Por isso que é uma especialidade que vê o ser humano no seu global, no seu total. Agora, nós vimos aí na reportagem que abriu o programa de hoje, Certo. a questão da gravidez na adolescência, que realmente é um assunto seríssimo, né? A gente viu que 20% das mulheres grávidas São adolescentes. são adolescentes. Por que o senhor acha que a gravidez está aumentando tanto na adolescência? Você vê pelo trabalho que foi mostrado, né, dessa pesquisa, esse 20% é uma cifra que coincide não só lá em Juiz de Fora, mas no estado e em vários outros estados do Brasil. Alguns um pouquinho mais, outros um pouco menos, né? Mas a gente diria que 20% das gravidezes total hoje, de todos os lugares, são em adolescentes. E a gravidez tem aumentado muito, até por uma série de fatores. Primeiro, uma pouca informação sobre o funcionamento do corpo, né? O adolescente hoje, você vê o jovem, tem iniciado a puberdade mais cedo. As jovens menstruavam antes, as nossas avós, aos 15 anos. Hoje você vê jovens com 9, 10, 11 anos menstruando. E o mesmo hormônio estrógeno, né, que faz a puberdade feminina, ou a testosterona que faz a puberdade masculina, ele atua não só nas transformações de corpo, mas também trazendo o quê? Desejo, né? Libido e atração sexual, né? Então, com certeza, o exercício da sexualidade tem começado mais cedo, como foi também mostrado na reportagem, aos 14 anos. E em pesquisas feitas aqui em Belo Horizonte, uma pesquisa mais antiga do UFMG, mostra que 40% dos adolescentes de entre 13 e 19 anos já tiveram início de atividade sexual. Agora, a questão da pílula e dos métodos que evitam gravidez, você acha que existe por parte do jovem, por parte do adolescente, uma resistência ao uso da pílula? Será que o jovem hoje está muito mais preocupado em evitar doenças transmissíveis do que engravidar? Tem dois fatores. Primeiro, se você pegar uma pesquisa, você vai ver uma pesquisa que foi feita também do Mapa Marketing, que fala o seguinte: qual a preocupação dos jovens, qual o medo dos jovens? Tem primeiro outros medos, por exemplo, de violência, tem a questão de falta de perspectiva, né, do futuro, e a gravidez vem em sexto lugar nessa pesquisa, a preocupação. Os adolescentes masculinos, eles usam preservativo, a camisinha, mais no sentido de prevenir as DST e a AIDS. E as meninas querem o preservativo mais para evitar a gravidez, né? Mas apesar da pílula estar aí, os preservativos, você vê as campanhas todas veiculadas pela imprensa, pelos órgãos do governo, né, pelas clínicas, ONGs, etc., o que a gente percebe é que, apesar disso tudo, vamos dizer que ainda o uso do anticonceptivo é pequeno. E agravado pela condição socioeconômica, né? Que se a pessoa é pobre, ela pode ter até informação, mas se ela não tem o acesso de receber a pílula e esse preservativo, como que ela vai estar usando, como que ela vai estar usando esse método anticonceptivo? Essa que é a questão, né? Então a pobreza favorece ou facilita, né, essa questão da gravidez, até porque os adolescentes, apesar de informados, às vezes não têm acesso à pílula, né, e o preservativo. Quais as principais dificuldades que um jovem enfrenta no relacionamento paciente e médico? Doutor Paulo César, o senhor disse sobre a questão da informação, né? O senhor acha que a informação hoje está chegando a todas as camadas sociais, aos adolescentes de todas as camadas sociais, de uma maneira democrática, vamos dizer assim? Nós estamos tentando, pelo menos, transformar essa informação numa maneira democrática. Eu acho assim, vários profissionais têm estado na mídia, né, na imprensa, na televisão. A gente tem feito um trabalho muito grande em divulgar nas escolas todas essas questões. Nós temos o programa de orientação afetivo-sexual das escolas, que realmente leva muita informação para os adolescentes, né? Você vê que em todos os bairros hoje, as comunidades, as igrejas, está todo mundo aberto para isso, né? É lógico que ainda a gente atinge um público pequeno, né? Mas com certeza, e pelo que eu tenho visto caminhar, essa questão de informação para o adolescente, eu acho que o adolescente tem recebido informações e informações boas, até para, vamos dizer, contrabalançar as informações distorcidas que eles podem estar recebendo, né? Ora, quando o senhor recebe um adolescente do consultório do senhor, por exemplo, o senhor disse que muitas vezes a questão não é nem física ou orgânica, né? É uma questão
mais psicológica, às vezes. Psicossocial. Né? Psicossocial. Com certeza. Uhum. Que tipo de dificuldade que esse adolescente, ao procurar o senhor, ele coloca na mesa para o senhor? Acontece muito, por exemplo, conflitos com a família, problema de relacionamento pai, mãe e adolescente, né? Dificuldades na escola, inadequação, desmotivação com a escola, às vezes drogas, né? Maconha, cocaína, crack. Às vezes a questão de um adolescente que está muito agressivo, que é uma queixa que às vezes os pais levam, essa agressividade da adolescência. Às vezes um adolescente que está sofrendo depressão. Você vê que hoje a depressão está atingindo não só os adolescentes, mas as crianças também, né? Então, todas essas queixas chegam ao consultório do ebiatra. Às vezes uma disfunção de sexualidade e às vezes eles buscam só uma consulta de rotina. E dentro dessa consulta de rotina que eles estão buscando, você pode trabalhar as questões da prudência com ele, com relação, por exemplo, a um sexo seguro, exercício da sexualidade sem riscos, a questão da prudência, da questão evitar bebidas, a questão da direção do veículo, né? Quer dizer, tem muita coisa positiva a ser trabalhada com ele para evitar que ele entre numa situação de risco. Agora, a gente percebe então que um ebiatra tem que ser também aí quase que um terapeuta. Uhum. O ebiatra ele recebe uma formação para poder exercer esse papel aí quase que de terapeuta junto ao adolescente? Ou como que está funcionando? Se ele não recebe, hoje? ele tem que buscar essa informação, né? Veja bem, a gente sempre atua muito na área psicológica, na área social. Atualmente nós trabalhamos com equipe interdisciplinares, com vários profissionais, né? Mas esse conhecimento global, porque não tem jeito, por exemplo, de você separar o físico do emocional, do social, o coração dos sentimentos, das emoções, né? Então, quer dizer, a gente tem que procurar, dentro da nossa formação de ebiatra, conhecer o indivíduo. Eu falo até numa visão biopsicossocial, sexual e espiritual. Até para você conversar com o adolescente, veja bem, você tem que conhecer a religião dele, para que você possa conversar de modo que ele possa entender a mensagem que você está passando para ele, né? É importante isso. Normalmente, qual que é a maior dificuldade que um adolescente enfrenta? Não em relação ao ebiatra, mas quando chega perante um médico, qual que é a maior dificuldade? Porque o pediatra ele não procura mais pediatra porque já não é mais criança. Né? Com relação ao médico, vamos supor assim, que seria um médico de adulto, qual que é a maior dificuldade? Esse médico não está integrado a essa visão holística que o senhor diz, que envolve o emocional, envolve o orgânico? Seria essa a maior dificuldade? Hoje em dia, veja bem, nós temos algumas dificuldades para o profissional que não tem um certo treinamento. É lógico que se o indivíduo quiser, ele busca esse treinamento. Eu acho que a condição indispensável para você atender adolescente é gostar da tarefa. E nessa tarefa sentir-se à vontade. Porque senão você não vai conseguir fazer o bom trabalho. Isso para mim é a condição mais importante e a principal. As outras questões você pode ir aprendendo. Agora, nós temos estratégias para estabelecer esse vínculo. Primeiro, a gente às vezes começa a conversa com o assunto do interesse do jovem. De repente ele chega tenso, ele não sabe que ele tá buscando, quem que é esse profissional que vai estar atendendo. Então a gente tenta diminuir a tensão do jovem nesse momento, falando coisas, por exemplo, que ele goste. Por exemplo, Atlético, Cruzeiro, Demi Moore, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, entendeu? Ou mesmo a tiazinha. Porque aí você descontrai um pouco a conversa e começa a conversar um assunto para você começar a criar um vínculo com esse adolescente. E temos uma série, por exemplo, nós temos um momento da consulta que é sigilosa, que não é repassada para os pais, a não ser em situações especiais. Nós não usamos linguagem infantil, porque o adolescente quer uma linguagem adequada para ele, de fácil que ele possa te entender, mas não remetendo à condição de criança se você usa um termo muito infantil com ele, né? E tudo isso são estratégias, né? A gente dá muita atenção, né? Tudo isso são estratégias para você formar um bom vínculo. Nós não funcionamos como preposto de pais, nós trabalhamos a queixa emergente do adolescente. Porque às vezes o pai vai muito e quer que você trabalhe aquelas questões que o pai quer que você trabalhe, não a que o adolescente está precisando trabalhar. Então, esses itens todos sendo observados, com certeza você vai conseguir um bom vínculo com o seu cliente e vai poder prestar a ele um atendimento adequado e ele vai ser receptivo a esse atendimento. Agora, o senhor acha que o adolescente ele mantém esse vínculo com o médico durante um tempo maior? Por exemplo, ele chega, resolveu a questão dele, foi embora, ou ele volta, ele busca novamente? Como que é essa relação de confiança aí? Normalmente é o seguinte... Ela é mais fácil do que um adulto normal? Não, quando ele tem um problema que ele te traz e você estabelece um vínculo e precisa de, às vezes, voltar mais vezes, se o vínculo for bom, ele com certeza volta, né? E depois que ele já sente que melhorou daquela questão, aquilo ficou resolvido, ele às vezes some. Mas toda vez
que ele tem algum problema, ele te busca. Eu estou falando isso por questão de observação no consultório. Eu já faço ebiatria há mais de 10 anos e tem clientes hoje que estão adultos já, com 24, 25, 26 anos, às vezes me procuram para resolver uma questão do adulto agora, né? Porque foram meus clientes aos 16, 17 anos, quando adolescentes. A questão da violência. Essa semana nós tivemos aí um caso trágico em São Paulo, né? Do médico, do rapaz né? que medicina, né? invadiu um shopping, atirou, matou 3 pessoas. Uhum. Né? A questão da violência, como que o senhor, como ebiatra, tratando com adolescentes, o senhor vê essa questão da violência? Por que isso, o senhor acha que o adolescente e o jovem hoje estão mais violentos? Naquele caso específico que você falou, parece que ali teve influência da droga, né? Cocaína. Que a gente sabe da cocaína. O crack, principalmente hoje em dia, só para fazer uma pontuação rápida, o indivíduo tem a sensação que está sendo perseguido quando ele usa crack. Então ele reage com instinto até de estar matando, violento mesmo, porque ele acha que está sendo perseguido. Isso é um dos efeitos do crack. Quando ele acaba a dose, às vezes ele não entende porque ele teve um ato tão agressivo, quando acaba o efeito da droga. Agora, a violência, a gente está vendo cada vez mais, eu não sei o que está acontecendo, porque veja bem, o indivíduo para crescer, às vezes ele precisa ser um pouco agressivo, até para o crescimento dele, faz parte isso do ser humano. Um pouquinho de agressividade, vamos dizer que ela é positiva, até para você crescer, você enfrentar os obstáculos, enfrentar os desafios do dia a dia, né? Agora, o que a gente percebe que essa agressividade, ou essa que está levando a essa violência exagerada, né? Isso tem acontecido cada vez mais. Eu não sei se de repente até a questão da violência está sendo muito banalizada e os indivíduos assistem cenas violentas, né? E de repente precisa de um ato violento até para aparecer mais. Então as causas são múltiplas, né? São vários fatores que podem estar influenciando nessa questão dessa exacerbação de violência que a gente tem assistindo. Eu acho que a violência tem que ser trabalhada de uma forma preventiva. Primeiro, evitando para as crianças violência verbal, a violência doméstica que está tão comum aí hoje em dia, né? E você vê, nós sempre estamos assistindo o quê? Cenas de violência. Então eu acho que cabe aos adultos reconsiderar isso tudo e quem sabe, se diminuir isso, com certeza essa violência nos jovens vai também diminuir. Eu só acho que é para reflexão isso. No consultório, o senhor recebe muitas queixas de adolescentes em relação à violência sofrida pelo meio social, pela família, por amigos? É muito grande, é muito alto esse índice? Às vezes a gente recebe, veja bem, adolescentes que exteriorizam violência porque receberam essa violência, né? Maus tratos em casa, às vezes abuso sexual, né? Dentro das famílias, né? Pais que espancam os filhos, e espancam não para corrigir, mas para maltrato mesmo, né? Então, realmente, essa criança vai reagir depois o quê? Com violência. Ela só conheceu violência, né? Como que ela vai reagir depois no futuro? Exato. A questão da rede pública. Porque senão muita gente vai achar que ebiatria é coisa de elite, né? Quer dizer, o senhor parece que desenvolve um trabalho aí muito interessante na área da rede pública. Que trabalho é esse e como que vem sendo desenvolvido? Eu faço parte da Secretaria Estadual de Saúde, da Coordenação Materna, Infantil e Adolescência, né, do serviço da Secretaria Estadual de Saúde. Lá, o que nós fazemos? Nós treinamos profissionais, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico, né? Supervisionamos, damos cursos e a gente implanta ações, estratégias para estabelecer, vamos dizer, um treinamento para trabalhar com adolescente e ensinar esse pessoal a fazer esse vínculo e as questões teóricas, né, dar uma formação. Isso na Secretaria de Saúde. Agora, essa formação é somente para médicos? São profissionais que nos buscam, médicos, enfermeiras, psicólogos, educadores, né, porque a atenção ao adolescente é feita por equipe, vamos dizer, multi ou interdisciplinar. Agora, além disso, esse trabalho nosso da Secretaria de Saúde, nós trabalhamos também na Fuliban, na Rua Tomé de Souza 67, quarto andar, onde tem uma Fundação Libanesa. É um espaço cedido pela Fundação Libanesa à Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e lá nós temos o CASA, Centro de Atenção à Saúde do Adolescente, onde nós atendemos a clientela adolescente pelo SUS. O atendimento é público e gratuito, e qualquer tipo de problema da faixa etária de 10 a 23 anos é atendido por nossa equipe interdisciplinar. Lá nós temos educadores, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiro, então até arquitetos fazendo curso com a gente de especialização em adolescência, para entender mais essa clientela jovem, né, essa clientela adolescente. Você podia repetir o endereço para que as pessoas... Rua Tomé de Souza, 67, quarto andar, o telefone é
9656. Falar com Mona, que é a secretária. Agora, esse atendimento, como que ele é feito? O adolescente chega lá para poder ser atendido. São vários profissionais, pelo que o senhor disse. Como que é feito esse encaminhamento? Quem vai dar uma atenção maior primeiro? Como que é feita essa avaliação preliminar do adolescente? Normalmente o adolescente ou vai sozinho, ele é atendido, ou vai acompanhado dos pais. A gente, no início do nosso atendimento pela manhã ou na parte da tarde, quando tem atendimento à tarde, a gente faz o que a gente chama de acolhimento. O que é o acolhimento? Os adolescentes vão para um salão maior com a família, nós nos apresentamos como quem que é da equipe, esse é o médico, essa é a psicóloga, essa é a enfermeira, qual que é o nosso trabalho. E às vezes colocamos uma fita, um vídeo, alguma coisa para estar discutindo, fazendo uma dinâmica com os jovens. Depois a gente oferece um café, né, para eles, e aí, a partir daí, começa o atendimento. Se é a primeira consulta, ele é atendido por uma equipe interdisciplinar, que faz parte, às vezes, um psicólogo, médico, educador, ou um psicólogo, um assistente social, enfermeira. E após essa primeira avaliação com a família e depois com o adolescente a sós, a gente traça a estratégia de ação, ações para aquele caso em particular. E aí ele é visto pelo médico no exame físico, se precisa de uma terapia, o psicólogo vai atuar, se é um distúrbio da fala, o fonoaudiólogo vai estar atuando. Então, a partir da primeira consulta, nós começamos a direcionar. Mas ele sempre vai fazer vínculo com aquela equipe ou com um dos profissionais que faz parte daquela equipe. Agora, qual o perfil desse adolescente que procura esse tipo de atendimento? Lá nós temos, primeiro, adolescentes com problemas de dificuldades familiares. Adolescentes usuários de drogas, tem nos chegado muito casos assim, até encaminhados pelos conselhos tutelares. Adolescentes com questão de crescimento, achando que estão desenvolvendo fisicamente pouco em relação aos colegas ou às colegas, né? Adolescentes com suspeita de gravidez. Adolescentes com problemas de escola, inadequação escolar, desmotivação escolar, né? Dificuldades até de relacionamento dentro da escola. Adolescentes tímidos, adolescentes com depressão, adolescentes com potencial suicida. Tudo isso nos chega, ou seja, tudo, né? Não tem como você destrinchar. Todos os casos chegam lá e a partir da avaliação da equipe que nós vamos ver as estratégias para esse caso em particular. Ou seja, todos nos buscam, né? Principalmente quando você tem um ambulatório aberto e sabendo que lá eles vão ter essa atenção e esse atendimento. Agora, esse atendimento, essa estrutura, só existe aqui em Belo Horizonte ou cidades da região metropolitana ou no interior? Já existe também, através do SUS, um esquema de atendimento como esse que o senhor está nos dizendo? Aqui em Belo Horizonte nós temos esse da Fuliban, que é da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nós temos o Serviço de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente do Hospital Júlia Kubitschek, que funciona lá no Barreiro. Um hospital, eu fui diretor lá há 4 anos, eu implantei esse serviço no ano de 91. Além disso, nós temos Adolescentro em Contagem, que atende essa clientela adolescente. E temos o serviço do Hospital das Clínicas de Atenção ao Adolescente e tem vários serviços já crescendo, que estão sendo implantados e alguns já implementando, né, estratégias de ações no interior. Justamente porque muita gente tem buscado esse curso nosso de especialização em adolescência, que a gente tem dado também na Fuliban, que é um curso de especialização em adolescência, Lato Senso. Eles ficam 1 ano com a gente, os profissionais, muitos do interior. Com isso, o que a gente está criando? A gente está criando uma expectativa, né, para ampliação de atendimento e para realmente atender essa demanda que tanto nos busca, né? Porque 1/4 da população brasileira é adolescente. Certo, exatamente. E eles ficavam em terra de ninguém até então, né? Muito velho para os pediatras e muito jovens para o clínico. E por isso que surgiu a ebiatria. Agora, o balanço que o senhor faz de todo esse trabalho, é um trabalho recente, né? A medicina é um trabalho muito recente. Qual o balanço que o senhor faz hoje em relação a tudo que já foi conquistado? É muito claro para mim o seguinte: quando a prática é educativa e a prática preventiva, que é muito importante para o adolescente, esses adolescentes que a gente consegue estar seguindo, com certeza eles não caem muito em situações de risco, ao contrário daqueles que a gente não pôde atuar. Então a gente percebe que quanto mais jovem, ou desde assim, no início da adolescência, 10, 11, 12 ou 13 anos, você começar esse trabalho educativo e preventivo, com certeza você vai estar resgatando a prudência ou, de repente, até intensificando a prudência nesses jovens e eles não vão cair em situações de risco. Então, isso para nós é muito importante. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Paulo César Ribeiro, que nos falou sobre a ebiatria, esse ramo da medicina especializado no atendimento a adolescentes. Desejamos a todos uma ótima semana. Até o próximo domingo.